com o meu. Ah, não, a gente vai ficar no toque. Mas você dá de segurar, ela te joga o papel. Não é porque nas lives a gente. A live é por exemplo, mais vamos fazer 1 hora. Geralmente 1h30. Então eu não quero perder o tempo, né? Ficar Não, muito mas a gente tempo vai e deixar os outros. Eu já estou gravando. Vamos lá. A minha rádio é massa. 2020, a partir de agora, no microfone aberto, as propostas, ideias e projetos. Conheça o seu candidato. Eleições 2020 é aqui na Massa FM. A minha rádio é massa. São 7h30 na Massa FM. Muito bom dia para você. A partir de agora, a Rádio Massa FM de São Sebastião do Paraíso dá sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Sebastião do Paraíso. Uma tradição democrática com a credibilidade do Grupo Massa FM. E, claro, respeitando as regras sanitárias que se fazem necessárias devido à pandemia do novo coronavírus. Lembrando que estas séries de entrevistas realizadas pela Massa foi feito anteriormente um sorteio com a presença de todos os representantes dos candidatos à prefeitura da cidade. E neste sorteio foi definido as ordens de entrevistas e também os temas que vão ser abordados, ressaltando que todos os candidatos terão o mesmo tempo total de entrevistas, que é de 20 minutos, e a mesma ordem dos temas e perguntas abordados. Hoje estamos recebendo o candidato pela coligação do Partido dos Trabalhadores, o Bira, do PT. Bom dia, Bira. Obrigado pela sua presença, falando pela primeira vez nos microfones da Massa. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia o pessoal da Massa, né? Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui falando, né, com vocês e apresentando as nossas ideias, os nossos projetos para São Sebastião do Paraíso. Bira, conforme a gente pré-definiu em reunião realizada com os integrantes aí de cada candidato, a nossa primeira questão, a nossa primeira pergunta, ou melhor dizendo, o primeiro tema, a gente quer saber o que o candidato Bira do PT tem a propor na área da educação. Olha, na área da educação, a gente sabe que São Sebastião do Paraíso é muito falha, né? Apesar de... a gente sabe da evasão escolar, da falta de projetos para trazer as crianças para dentro das escolas. No nosso programa, tudo que a gente vem trazendo é, primeiro, a valorização dos professores. A gente tem que pensar que o bem-estar do professor, pagar o piso salarial, dar instrumentos, né, tecnologia para o professor trazer o interesse das crianças para diminuir essa evasão. Há algum tempo a gente teve uma triste notícia, né, que a administração mandou embora 195 profissionais da educação e prejudicando, né, tanto as famílias tanto quanto os alunos, apesar de a gente estar vivendo uma situação delicada, que é a falta de o Covid-19. A gente sabe que tem bairros que enfrentam dificuldades, né? Não pega a rede de TV, tem dificuldade com a internet e isso também prejudica a educação. A gente tem que pensar no pessoal do Itamaraty, Alvorada, que são pessoas que vêm sofrendo com essa falta de... Imagina só, em pleno século XXI, bairros dentro da cidade que não conseguem chegar à transmissão de rádio, TV e rede de internet. Então a gente tem que pensar num todo. Pensando também, a gente pensa muito nas crianças, na inclusão social. Prova disso é a nossa campanha. As demais candidaturas falam inclusão, mas somente nós trouxemos o Libras para dentro da nossa campanha, que isso é importante. Isso é o princípio da inclusão social, né? Então nós do Partido dos Trabalhadores sempre pensa num todo, pensa na população e não é só falácias, né? Então a gente tem sempre esse pensamento. E principalmente, gente, a gente tem que principalmente pensar no professor. Ele é a base de uma sociedade, a educação é a base da sociedade. Por que esse desmonte hoje no governo federal, nessa presidência maluca? É por isso. Você tira a base, você tira a educação, a pessoa não tem a informação. A gente vê a questão das eleições, né?
Você pega pessoas que têm um financiamento muito alto, coloca esse financiamento na rua e nós que já temos pouco recurso, não conseguimos chegar a essas pessoas. Por quê? Pelo fato de não ter uma instrução, né? Então a gente vê que a nossa luta hoje é a inclusão social, é a valorização do professor e levar, né, a todas as crianças o direito de aprender. Quando você tira, quando você não deixa chegar uma transmissão de internet, hoje que, né, é importantíssima, a transmissão numa rádio, numa TV, numa localidade, você está excluindo aquela sociedade da nossa realidade, dos nossos programas, das ideias, da educação que precisa. São 7 horas e 35 minutos, Cacá. Muito bom dia, Bira. Bom dia aos ouvintes da Massa FM. Bira, seguindo as nossas perguntas aqui pré-definidas, os nossos temas, quais são as propostas para a área da saúde? Olha, Paraíso hoje vem sofrendo muito, né, com essa questão da saúde. Vamos pegar um tema assim básico, que deveria ser pensado, né, e nunca foi, é a questão do trabalhador. Geralmente, os postos de saúde, tanto aqui em Paraíso quanto no distrito da Guardinha de Termópolis, sempre o horário de atendimento é equivalente ao horário que o trabalhador está no serviço. É inconcebível isso, porque a gente deixa de atender e o trabalhador perde, porque às vezes não consegue, um tratamento, ele não vai pegar um atestado, só aquele período. Então ele deixa de ter suas vantagens no trabalho, prejudica o empresário. Olha o tamanho do problema, quando tudo é interligado. Deixa de atender a população, prejudica uma empresa. Por que não em horário alternado? Por que não o posto de saúde, como a localidade a gente tem aí já, né, o Luizinho em Alfenas, que é o prefeito já do PT, né, uma pessoa muito benquista na região. Ele fez isso, colocou os postos de saúde até as 10 horas da noite. Você atende a população, respeita a população. A gente vê o distrito da Guardinha, tem que ter médico lá 24 horas, ninguém fica doente por período, né? Ninguém escolhe o horário que está bem ou não está. Inclusive nos distritos, tanto Guardinha quanto Termópolis, o pessoal trabalha na zona rural, corre o risco de sofrer algum acidente, animal peçonhento, e precisa desse tratamento urgente. A gente tem posto de saúde, mas não é pensado nessa população. Nós, do Partido dos Trabalhadores, né, a qual eu tenho muito orgulho de dizer, a gente sempre, que nem eu vim da periferia, eu vim dos bairros, a gente sabe o quanto é difícil você sair lá do São Sebastião, morei no bairro Veneza e vim aqui na UPA, pôr os ônibus, é uma vergonha o transporte urbano em Paraíso, né? É uma tristeza essa situação. Por que não no bairro São Sebastião, um posto de saúde bem estruturado, no Veneza, no Alvorada, né, que são as localidades mais longe da UPA, por que não lá não tem um pronto atendimento? Por que não dividir esse trabalho? Por que não ocupar esse espaço que já está montado como uma UPA, unidade de pronto atendimento? Outro problema que a gente tem na saúde é a questão do remédio. O cara está dentro do hospital, tem que sair do hospital, pegar um ônibus, atravessar a cidade, para ter acesso aos remédios que o governo disponibiliza, né? Apesar de, aqui em Paraíso, a gente vê a falta de remédio, é uma vergonha. Então, o que acontece? Por que não levar para dentro da UPA essa farmácia? Por que não levar para dentro dos postos de saúde a farmacinha? O médico já passa, o diagnóstico já passa, o medicamento, a pessoa já sai com o medicamento em mãos. Isso é ser mais humano, isso é ser humano, tratar da saúde com respeito, porque dá para fazer. Tem profissional para fazer. A questão de profissionais em Paraíso, na sua maioria, são pessoas que respeitam, que tratam bem a população. A gente tem bons médicos, bons enfermeiros, né? Apesar de há poucos dias a gente viu um ataque absurdo aí, né? Contra a população, contra as enfermeiras, uma coisa triste que aconteceu. Mas a gente tem bons profissionais. O que está faltando é administração, o que está faltando é gestão. A saúde em Paraíso está numa situação precária por falta de respeito, porque tem profissional, tem um espaço, né? A gente vê o abandono que está, né? Aquele posto de saúde, começaram a construir um posto de saúde na Vila Mariana, deveria se pensar no Morumbi um posto de saúde, o bairro também está numa localização de difícil acesso à UPA. Então, como eu sou uma pessoa que vim da comunidade, trabalhei com lixia, conheço a cidade, desde lá da ponta do Nascentes das Gerais até lá no João 23, Alvorada,
Então, como eu sou parte dessa população, então eu conheço as dificuldades, eu sei aonde está o problema. Esse pessoal fala, geralmente leva muito sobrenome, né? E esquece que a população, nós não precisamos de sobrenome, nós precisamos de resolver os nossos problemas. E tá fácil, gente, isso não é promessa de campanha não. Você vai no seu bairro, você vê que tem bons médicos, as agentes de saúde tem que tirar essas meninas da situação que está de insegurança no trabalho, tem que efetivar mesmo o trabalho dos funcionários públicos desses, para dar segurança, né? Para não virar barganha política, um absurdo, né? Um medo, se você não trabalhar, se não fizer isso para tal político, você corre de perder o emprego. É um absurdo isso, a gente precisa dessa estabilidade para essas pessoas. Eu sinto muito, a gente vê que tem cidades na região que tem esses funcionários efetivos, o governo federal já não tem como reverter a questão da saúde da família, é uma coisa importantíssima, comprovada, que veio do nosso governo, né, do PT, e esse descaso com essas pessoas. A gente viu, voltando atrás um pouco, vocês me desculpam, mas foi a demissão de 195 funcionários. E eu não vi a prefeitura falar de retirar nenhum cargo comissionado. Olha para vocês verem, aqueles cargos que ganham 3, 4, 5 mil reais, ninguém falou de retirar, mas mandaram 195 famílias embora, porque prejudica uma família inteira com salários baixos, que a maioria são de salários mínimos, quer dizer, prejudicar 195 pessoas, sendo que poderia ser feito um reajuste dentro dos cargos comissionados. Não falo de demitir, mas eu falo controlar a situação da prefeitura. Isso tem que diminuir, tem altos salários, então é coisa que a prefeitura consegue contornar sem prejudicar ninguém. Bom, são 7 horas e 41 minutos, dando sequência à sabatina proposta pela Massa FM. Hoje a gente tem o prazer de estar falando com o candidato à Prefeitura de Paraíso, Bira do PT. Bira, o que você tem a propor para a nossa comunidade sobre o tema esportes? Olha, eu sou muito reservado a Paraíso, né? Hoje, quando a gente discute Paraíso, eu vejo algumas pessoas... sabe, com as ideias mirabolantes, trazer seleção, importante trazer grandes eventos para Paraíso. Mas Paraíso já teve grandes eventos com a população de Paraíso. Cadê o paraisense? Por que não fortalecer o nosso paraisense? Que é da nossa cidade, que é do nosso povo. Né? E o futsal? O futsal de Paraíso foi reconhecido no estado todo. Por que não fortalecer? Hoje a gente tem uma menina, a Bianca Siqueira, mandar um abraço para ela, para o Adriano, grandes pessoas, que é campeã, vai disputar o Campeonato Brasileiro. Eu não ouço falar o nome dessa menina em lugar nenhum. A gente tem que fortalecer a nossa população. A gente tem que fortalecer. A primeira coisa que eu falo para todo mundo, até falo com o pessoal que está comigo, o Hamilton, né, o companheiro, o Clebinho, eu falo muito para a gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver a nossa casa. Vamos cuidar de casa. Então o que um paraíso tem que fazer? Tem que cuidar de Paraíso. A Guardinha, o que é feito de esporte no distrito da Guardinha? E Termópolis, por que não promover o futebol? Hoje é o esporte mais adorado pelos brasileiros, né? Apesar de todos os esportes. Por que não incentivar? Por que não pôr um professor de educação física no distrito, em Termópolis? Criar programas que vai atrair os jovens, inclusive um tema acaba sempre entrando em outro. Por que não nas escolas? Né? Por que não a educação junto com o esporte, motivar essas crianças? Paraíso tem um potencial muito grande. Quando você fala de Paraíso, eu fico muito feliz. Todo o esporte que o povo de Paraíso promove é bem sucedido. O descaso da administração pública é que tem destruído o nosso esporte. A Arena Olímpica, por que não abrir para a população? Aquilo é do povo de Paraíso, gente. Não é enfeite nem nada para ninguém, não. É do povo, tem que abrir para o povo, campeonato para o povo, disputa de salão para o povo, basquete para o povo de Paraíso. Vamos investir em Paraíso. O esporte tem que ser feito aqui, vamos cuidar dos nossos. Quando você junta o esporte com a educação, sempre se tem maravilhas, é o que eu posso falar isso, maravilhas. Você viu o entusiasmo de Bianca, quando eu tive a oportunidade de conversar com ela, tenho a oportunidade de conversar com o pai dela, mas não tem incentivo. Para isso a gente precisa incentivar o esporte, respeitar sempre, né, os campeonatos nacionais, sempre tentar trazer as pessoas de fora para conhecer a nossa cidade, para trazer o turismo, importantíssimo. Porém, a gente tem que valorizar o povo de Paraíso. A gente tem que sair, colocar pessoas para ir nas quadras, promover esportes, retirar de lá, é da periferia que saíram os melhores jogadores.
Só que você vê isso no Rio de Janeiro, você vê em São Paulo. Por que não podemos fazer em Paraíso? Eu gosto, eu amo Paraíso. Eu sou daqui, moro minha vida toda aqui. Então a gente tem que incentivar o povo de São Sebastião do Paraíso. 6h45, 15 para as 8, estamos falando com o candidato Bira do PT, Cacá. Muito bem, Bira, e a gente dando sequência aqui nas ordens das perguntas, queria saber quais as propostas do candidato para a geração de empregos em São Sebastião do Paraíso. Olha, a nossa proposta é economia solidária. Olha para você ver que interessante. Pensando e voltando em São Sebastião do Paraíso. A primeiro momento a gente tem que fortalecer as empresas de Paraíso. A gente vê o sofrimento agora com o Covid, que se fala em flexibilização. Abriu o comércio, o resultado de 3 para mais de 20 pessoas mortas em Paraíso. Não se fala nada, todo mundo fica quieto, uma omissão absurda, né? Se promove aí a TV Câmara, mas você não vê ninguém falar do Covid, né? Se pensa em fazer politicagem, vão me perdoar, eu não quero adotar uma linha de ataque a ninguém, eu respeito todos os demais candidatos, mas vamos falar da nossa realidade. As pessoas estão morrendo em Paraíso, certo? E o que acontece? A gente não pensa nos empresários, pequenos empresários. Hoje a gente trata da economia solidária. O que é economia solidária? Voltada para o nosso município. Volto a falar, vamos cuidar primeiro da nossa recurso, organizar os pequenos empresários, os microempresários. A gente pensa na incubadora de emprego. O que é isso? É voltado para dentro. Hoje eu falo muito com o pessoal que está comigo. Gente, vamos pensar nessas meninas hoje. Vamos pegar um exemplo prático, né, para mim ser claro. Vamos pensar nas meninas que fazem calça jeans. Eles trazem a matéria-prima, elas produzem separadamente, cada um num ponto, né, particular. Vende, né, esse produto é vendido para São Paulo, aí o povo daqui de Paraíso, vê se tem base, sai daqui de São Sebastião do Paraíso, vai em São Paulo, compra essas mesmas calças jeans, volta para Paraíso para vender na loja. Quer dizer, olha o ciclo, né, de recursos que é perdido. Por que não unir, criar uma associação, essas meninas compram a matéria-prima, revende para as pessoas do nosso município, os empresários, né? Eu peguei a calça jeans, mas a gente está falando num todo. E o excesso, a sobra desse material, aí sim a gente vende para fora, né? A gente tem um exemplo horrível aí, né? O Brasil hoje teve maior produção de arroz, de soja, de grãos, e o arroz subiu o preço demais. Por quê? Porque um governo louco, maluco, vendeu toda a produção para a China, a qual ele fala que condena, que é um país literalmente comunista. Esse maluco vendeu toda a produção e deixou nós sem comida. É a mesma coisa de eu pegar e vender tudo que eu tenho dentro de casa e depois pensar, poxa, o que eu vou comer amanhã? É uma irresponsabilidade. É a mesma coisa, a gente produz em Paraíso, a gente vende em Paraíso, e o excesso a gente exporta para outros municípios. Vamos pensar no café. Por que a gente tem que vender o grão? Por que não produzir o grão aqui? Vamos falar em incubadoras. Por que não criar a embalagem em São Sebastião do Paraíso? A gente tem o pessoal de arte final que desenha bem, designers. Depois a gente tem espaço, tem grandes espaços para produzir a matéria-prima, embalar esse café e já vender o produto pronto, né? Criando, então, São Sebastião do Paraíso, a gente tem que começar a voltar para dentro. Como eu sou daqui, criado aqui, conheço cada centímetro da cidade, eu penso e enxergo que Paraíso tem tudo o que precisa. Nós estamos numa cidade muito rica, de uma logística muito grande. A gente está próximo a grandes centros, Ribeirão, Sertãozinho, Franca, Mococa, São Paulo, Belo Horizonte. Quer dizer, a logística de São Sebastião do Paraíso é muito grande. Por que a cidade está desse jeito? Sempre retraída. Já está na hora da gente pôr esses coronéis para fora. Paraíso precisa mudar e tem que trazer sempre as pessoas, pensar sempre nas pessoas de Paraíso, respeitar, lógico, o que vier de fora. A gente sabe que Paraíso precisa de grandes empresas, tem que criar condições, não é só trazer as empresas, né? A gente tem que pensar nas condições de trazer, como energia elétrica, tratamento de água, a própria internet, que a gente sofre muito aqui, né? A população sofre. Então a gente tem que dar recursos, porque nenhuma empresa, do jeito que é falado aí, vem para São Sebastião se não tiver o básico. E principalmente educação dos profissionais, porque o povo de Paraíso também, lógico que é importante cada um dentro da sua área, mas o povo também tem que ocupar os grandes espaços dentro das empresas, né?
temos que trazer mais cursos técnicos e principalmente reforçar a nossa faculdade, a UFLA, né? Tem que trazer ela e fazer funcionar, não é só como a gente diz, propaganda eleitoreira de 4 em 4 anos. Nós vamos trabalhar para trazer a UFLA, lógico, juntamente com o deputado Reginaldo Lopes, que tem sido um companheiro e um parceiro. Então, temos grandes parceiros e apoio de muita gente, tanto no governo estadual, tanto no governo federal, que vai nos ajudar aí a promover isso em Paraíso. Bira, são 7 horas e 50 minutos, temos mais 1 minuto e meio para você, se você quiser abordar algum desses 4 assuntos mais a fundo, ou se quiser fazer aí mais alguma afirmação sobre educação, saúde, esporte ou geração de emprego. Olha, eu queria só agradecer a população, falar que é uma grande vitória, né, da população paraisense, tendo uma candidatura que não está vinculada a nenhum desses do que está aí, dessa política velha, essa política. Estamos aí, estamos tendo voz nesse primeiro momento, então eu queria passar para todo mundo que quando eu ando na rua, eu vejo um jovem independente da sua classe social, a gente pode estar enxergando ali o próximo presidente, o próximo prefeito. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje e eu quero levar essa esperança para cada um. O Bira hoje é candidato a prefeito em São Sebastião do Paraíso, mas nós da periferia vamos ter voz, se Deus quiser, em todas as áreas, desde o governo federal, o governo estadual e municipal. Nós estamos chegando. Obrigado, candidato Bira do PT. Um abraço para você. Encerra-se aqui a sabatina, porque agora eu vou brincar com ele, né? Que ela acabou, falei que nem eu fiz com bandaninha. Bira, mais uma vez, obrigado aí e conte sempre com a Massa FM, estamos sempre de portas abertas e o microfone aberto para você. Eu queria agradecer vocês, tá? A oportunidade de dar voz aí ao povo, me dar essa oportunidade também e falar que a Massa, o respeito que a instituição tem tido conosco aí, né? Diferente de alguns espaços, mas eu queria agradecer, tá, gente? Muito obrigado. Em nome do Bira do PT, que sou eu o candidato, e em nome do Partido dos Trabalhadores, que tem sido respeitado nessa instituição aqui. Muito obrigado, gente. Café por sua conta. Cacá Ribeiro, você não vai, né? Eu não posso, tem que trabalhar, né, rapaz? Alguém tem que trabalhar aqui, né? Gente, amanhã a gente está de volta dando sequência à sabatina dos candidatos à Prefeitura de São Sebastião do Paraíso. Você fica em boa companhia. Cacá Ribeiro até meio-dia. Hoje tem vale compras, tem caneca de louça, tem mais o que? Cacá, já esqueci já. Diz que